Aleluia. Aleluia, Jesus. Pegue a sua Bíblia sob seu assento. Abra conosco nessa noite. Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quem está alegre de estar na casa de Deus? Quem sabe não é o último culto? Santo és tu, Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Diz assim o texto bíblico. Quem achou, diga amém. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. As crianças que vão à escola bíblica até 9 anos de idade podem passar aí com as professoras. Aleluia, Jesus. Versículo 2: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá tremeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E eu vou ler a oração em outra tradução. E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo? E a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso
que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, diz o texto sagrado, versículo de número 13: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Feche os teus olhos e incline a tua fronte. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa noite rogando a tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, como teus filhos. Estamos aqui, Senhor, como teus servos, Pai. E pedimos a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Pedimos o teu livramento, Senhor Jesus. Por isso vem, Senhor, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, sobre teus filhos, e nos dá a tua graça, Senhor Jesus. Onde houver um coração nessa noite necessitado, que precise da tua graça, que precise da tua misericórdia, que precise da tua unção, vem sobre esse coração, dando a ele conforto, esperança, em nome de Jesus teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Bem distantes daqui, nós vamos estar junto com você participando do Partir do Pão, do Cálice do Senhor. Mas eu gostaria de nessa noite meditar com você com uma pergunta que estava na canção ministrada um pouco: o que fazer? O que fazer quando nós não temos a solução? O que fazer, irmãos, quando foge do nosso controle? O que fazer quando nós não temos poder sobre a circunstância? Ao lermos a história, irmãos, do rei Josafá, se você vê a biografia, o que é uma biografia, pastor? É a história de vida de uma pessoa. E se você olhar a história de vida do rei Josafá, você vai ver que o rei Josafá é um cara crente. Ele promove reformas estruturantes dentro da casa de Judá. Ele promove o culto ao Senhor, ele promove uma reconciliação com Deus. Ele é alguém temente ao Senhor, um exemplo de vida devota ao Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: mesmo que eu tenha uma vida devota, mesmo que eu tenha uma vida irrepreensível diante do Senhor, mesmo que eu tenha uma vida, queridos, de retidão diante do Senhor, isso não me livra das lutas, isso não me livra das impossibilidades na minha vida.
Eu vejo isso na vida do rei Josafá. Josafá tinha um rito contínuo de adoração ao Senhor. Ele era um dos piedosos. O que significa a palavra piedade? Não é ser bondoso com o outro. Piedade quer dizer aquele que anda com Deus. Por isso é piedoso, alguém que caminha com Deus. Josafá é um exemplo disso. Mas isso não livrou Josafá de passar por uma das mais difíceis batalhas da sua vida, de um dos mais piores cercos que aconteceu em Jerusalém, na sua cidade. E é tão verdade isso que quando Josafá recebe essa notícia, qual é o sentimento que gera-se no seu coração? Temor. E sim, temor é medo. Medo de algo incerto. Medo de uma consequência. Medo de uma circunstância incontrolável. E o que fazer quando não sei o que fazer? O que fazer num momento em que eu não sei o que fazer? E eu vou aprender isso com Josafá. Porque quando escapa da minha possibilidade, da minha força, da minha inteligência, da minha sabedoria, porque quem deu a inteligência, quem deu a sabedoria, quem deu a força, foi o Senhor, irmãos. Então você pode usar isso. Você pode utilizar da sua capacidade, da sua energia, da sua força, dos seus recursos. Mas o que fazer quando a situação na qual eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, ultrapassa isso tudo? Aí essa é a grande diferença. Eu amo esse versículo, por vezes citado em algumas pregações, que é: uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós que cremos, nós que acreditamos, nós fazemos menção do nosso Deus, porque a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. O que fazer quando a situação foge do meu controle? Manter-se fiel à palavra de Deus. Manter-se fiel ao meu juramento diante do Senhor. Você sabe quantos aqui já são batizados nas águas? Levante a mão, por favor. Qual foi a palavra que você disse para o pastor lá naquela hora, que ele perguntou para você: até quando você quer servir ao Senhor? Talvez você, como eu, ou na maioria de nós, disse: para todo sempre. Você sabe o que você fez ali, irmãos? Você fez uma aliança. Você fez um voto. Você assinou uma cláusula de contrato com Deus. E sabe o que você está dizendo? Deus, não importa se o momento é alegre, eu vou te servir. Senhor, no momento, Senhor, se há tristeza se bater sobre mim, eu vou continuar te servindo. Senhor, se tiver comida sobre a minha mesa, eu vou te servir. Mas se faltar o alimento sobre a minha mesa, também vou te servir. Senhor, se a doença bater, eu vou te servir. Senhor, se na saúde eu estiver, eu também vou te servir. Ou seja, a minha vida de servir ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não depende das circunstâncias que eu estou vivendo. Quem está entendendo, diga amém.
Eu aprendo na Bíblia Sagrada com esses heróis o que fazer quando algo é impossível para mim. Quando eu olho para a história bíblica, eu vejo alguns personagens nesse tema, o que fazer no momento da impossibilidade. Irmãos, é se manter fiel. A quem você é fiel? Havia 4 jovens na Babilônia, com nomes babilônicos chamados Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes babilônicos, não são seus nomes da sua família. Eles são levados como prisioneiros, como escravos, por um dos impérios mais poderosos que essa terra já conheceu. E é tão verdade que a sua arquitetura era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Lá na escola, nós aprendemos nos estudos da história geral, e vimos gravuras, os desenhos, os leões esculpidos na Babilônia, a capital de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jovens são retirados da sua terra, de Judá, são levados como escravos para estudarem, para serem serviçais na Babilônia. Eles estavam longe da sua casa, eles estavam longe dos seus pais. A Bíblia não relata se os seus pais morreram, não morreram. Eles estavam longe da igreja sua. Eles estavam longe dos olhos de todos. A Babilônia não seguia a mesma fé que a deles. Não era a mesma fé que os seus pais os ensinou quando meninos. Não era a sua mesma fé de entrar dentro da casa do Senhor e adorá-lo. Eles serviam a outros deuses. Mas lá, na capital da Babilônia, eles colocaram uma coisa no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque adorar o meu Deus não depende de onde eu estiver. Adorar o meu Deus é um compromisso com Ele, ter uma postura com Ele. E mesmo sendo jovens, havia algo plantado no seu coração. Eles disseram: nós não vamos comer das coisas que esse povo come. Nós não vamos nos alimentar, pastor Adão, da mesa do rei. E assim eles colocaram no seu coração. E a Bíblia diz que por causa desse propósito, Daniel e seus amigos tiveram um espírito excelente sobre as suas vidas. Daniel, porque instigou, Daniel, aquele que instiga os seus amigos a permanecer fiel. Irmão, eu pergunto para você, o que você tem feito? Você tem instigado os seus irmãos a permanecer fiel na luta, na adversidade, quando as coisas concorrem contra? Você tem instigado, irmão, permaneça fiel. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua posição de filho de Deus. A Bíblia diz que Deus ainda dá um plus para Daniel, dá a ele capacidade de discernir e interpretar visões e sonhos. Se você vai no capítulo de número 3, você vai ver que o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele não entende aquele sonho, ele não entende a revelação. Daniel entende. Mas o rei levanta uma estátua de ouro, e ele coloca um decreto, ele diz: vocês todos, ao som de todo instrumento, de toda sorte de música, vocês vão ter que se curvar diante dessa estátua e adorar ela. E quem não fizer isso vai ser lançado numa fornalha de fogo que arde.
que fazer numa situação dessa, irmãos? Eu me curvo, eu adoro, eu me prostro, o que eu faço? O que eu faço para fazer com que a minha vida seja salva nesse momento? Quem conhece a história bíblica, quem já participou das escolas das crianças, vai saber que 3 moços corajosos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvam diante da estátua. E o rei amava eles, o imperador Nabucodonosor amava aqueles moços. E ele diz: quem sabe eles não ouviram. Meu Deus do céu, todo mundo ouviu, só eles que não. Mas quem sabe eles não ouviram, toque a música de novo. Ao tocar a música de novo, os moços não se curvam, não se prostram, não se rendem. E aí o ego, o orgulho do rei, faz com que ele aqueça aquela fornalha 7 vezes mais. Trouxe os moços diante dele. O rei questiona eles, os ameaça. Sabe o que eles dizem para o rei? Sabe o que eles falam para o maior imperador da história naquele momento? Rei, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. O Deus que nós servimos, se Ele quiser. Irmão, o cara está perdendo a vida e continua na postura de servo. Ele diz: se Ele quiser nos livrar da tua mão, ó Rei, Ele pode, Ele vai fazer. Todavia, olha, o cara está perdendo a vida, irmão. E ele continua na postura de servo. Todavia, se Ele não nos livrar da tua mão, ainda assim, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. O que você faz, irmãos, quando a situação chega na tua porta e te dá uma escolha? Você permanece fiel? Você não abre mão? Ou você se rende? Josafá tinha 2 escolhas. Josafá podia fugir, ou Josafá podia ir para o melhor lugar que ele encontrava naquele momento. Qual que é, pastor? A casa de Deus. A Bíblia diz que ele pregou um jejum nacional em Judá. Todo mundo foi jejuar. Mulheres, crianças, homens. Você vai encontrar isso no relato do capítulo 20. E todo mundo começou a rogar. E Josafá faz essa oração poderosa. Ele diz: Senhor, todo o reino desse mundo está sob teu domínio. Não há nada que tu não possas fazer. Força e poder está em tuas mãos. Senhor, nós levantamos aqui esta casa para a honra do teu nome, nossos pais, porque tu deste esta terra aos nossos pais. Tu nos entregaste esta terra como herança. Pergunta aí, irmãos, quantos de nós temos entregado aquilo que o Senhor tem nos dado? Há uma história no Velho Testamento de um homem chamado Nabote. Quem já ouviu essa história, levante a mão. Olha aí, Jesus. Um dia eu vou fazer então um sermão só sobre Nabote, para você aprender sobre Nabote. Nabote era vizinho de um rei chamado Acabe. Nabote, ele tinha uma vinha. O que é uma vinha, pastor? Vinha que planta uva. Linda. Maravilhosa.
Quem sabe era até uma vinha que nem aquela que Josué e Calebe carregavam. Precisava 2 homens para carregar um cacho. Coisa linda, irmãos. Ele cuidava daquela vinha com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. Porque ele recebeu aquilo como herança dos seus pais. E Acabe, quando viu aquela vinha, sabe quando parece que as coisas do vizinho é melhor que a minha? Vou dar uma dica aqui que eu já dei numa mensagem, não sei se até não foi no ano passado. Irmão, o do vizinho só é melhor porque tu não cuida do que é teu. O vizinho tem um jardim mais bonito que o teu porque você não cuida do teu jardim. Se você começar a cuidar do jardim, cortar a grama, tirar o mato, a erva daninha, plantar umas rosas, enfeitar, o teu jardim vai ser lindo, meu irmão. Meu Jesus, tem alguém comigo aqui no culto hoje? Então toma posse, irmão. Cuida do teu jardim, nutre o teu jardim, aduba o teu jardim vai ser lindo. Agora os olhos de Acabe, aquele rei, ele se apaixonou pela vinha de Nabote e quis, eu quero essa vinha para mim. Foi lá, irmãos, conversou com Nabote, disse, faz o teu preço. Nabote disse, não posso. Não faz o teu preço que eu vou comprar. Não posso. Não posso abrir mão do que é meu por herança. Irmãos, tem valores na nossa vida que são inegociáveis. Tem coisas na sua vida que são inegociáveis. Oh, glória a Deus. A tua fé é inegociável. O teu casamento é inegociável. Os teus filhos são inegociáveis. A tua igreja é inegociável. Os princípios que estão na Bíblia Sagrada são inegociáveis. Mas sabe o que o Acabe dos nossos dias quer fazer? Quer comprar isso a qualquer custo. Porque no mundo aí de fora, irmão, parece que tudo tem preço. Ou eu estou enganado? Palavra tem preço, sexo tem preço, valores têm preço. Parece que tudo nesse mundo hoje tem um preço. Irmãos, para nós que somos crentes, tem certas coisas que jamais, escuta o que eu estou falando aqui, irmão, jamais vão ter preço. A minha pureza nunca vai ter preço, irmão. A minha santidade nunca vai ter preço. A minha postura como filho de Deus nunca vai ter preço. Irmãos, Romanos capítulo 8, tem um versículo ali, que diz assim, ó, eu tenho lido isso nas lives de oração, quem tem acompanhado, eu tenho lido esses textos, irmãos, que diz assim, ó, tem uma expectação, tem uma expectativa, tem uma ansiedade da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Com a minha vida. Não é com palavras que eu manifesto que eu sou filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Palavras são muito fáceis de falar. Palavras são muito fáceis de serem liberadas na nossa boca. Dizer, por isso, irmãos, você vai encontrar na epístola do irmão de Jesus, chamado Tiago, um grande debate sobre fé e obras. Porque eu dizer que eu tenho fé é fácil. Eu tenho fé, amém. Aí vem Tiago e diz assim, tudo bem, você tem fé,
Então, mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. O que você acha que tem mais peso? Porque a fé, irmãos, é algo imanente, é algo transcendente, é algo fora do espectro material que eu posso tocar. Estou certo ou estou errado, irmãos? Eu estou certo, eu tenho convicção disso. Fé é algo que eu não toco, porque não faz parte do espectro material do ser humano, mas as minhas ações, essas fazem parte do meu espectro. A palavra que eu gero da minha boca, a minha postura como crente, a minha postura como filho e filha de Deus, o trato que eu tenho com o meu próximo, as minhas relações de negócio, as minhas relações com o meu cônjuge, as minhas relações familiares, as minhas relações com as pessoas da sociedade, as minhas relações inter e intrapessoais, ou seja, dentro da minha casa e fora da minha casa. Essas são ações que revelam a manifestação de que eu sou filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É que nem eu vi uma expressão, não lembro qual foi o pastor, e eu tive que lembrar da minha filha, Lohana, né? Diz assim, que menina bonita. Algumas pessoas falam às vezes para mim, que menina linda. Aí o pastor fala assim, porque você não conhece as notas dela, você não conhece o quarto dela, né? Você não conhece, né? Eu tive que rir, irmãos, né? Porque às vezes a gente faz justamente esse julgamento. Você precisa ver as ações da pessoa. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui? O que eu faço, pastor? Viva exatamente o que Deus tem pedido para você viver. Lute para ser o que Deus quer que você faça. O que fazer? Corra para Deus. Corra para a casa do Senhor. Se jogue, se proste, irmãos, se consagre. Lute contra a sua carne, lute contra a vontade da sua carne. Se prepare. Se você pegar o texto aqui, eu vejo uma coisa tão interessante. O povo pagou o preço do jejum, sim ou não? Quem estava aqui quando eu estava lendo? Pagou o preço do jejum, sim ou não? Pagou o preço da oração, sim ou não? Jejuou mulher, jejuou criança, jejuou o rei, jejuou o povo todo. Se duvidar, até o cachorro jejuou. Pastor, que é isso? Que heresia é essa? Não, irmão, se você pegar a história de Nínive, por exemplo, diz que o rei de Nínive fez até os animais jejuarem. Quem já leu isso na Bíblia? Até os animais fizeram jejum. E Deus ouviu. E aqui diz que então foi tão poderosa a manifestação que o Espírito de Deus desceu, tomou aqui um profeta e liberou uma palavra sobre a vida do rei Josafá, todo Judá, todo Jerusalém. E o Senhor disse para eles, olha aqui, fiquem tranquilos, fique tranquilo, porque essa batalha não é de vocês agora, essa batalha é minha. Tem outra tradução que eu gosto muito, que é bem gauchesca, que diz, essa peleja não é vossa, eu pelejarei por vós. Deus está assumindo agora a dianteira da situação que parecia impossível. Se você crer, irmão, se você se colocar, se você acertar as circunstâncias com Deus, Deus, Ele vai entrar na peleja que é impossível. Eu aprendo algumas coisas aqui nesse texto bíblico. Primeiro, Deus não nos isenta de situações impossíveis. Segundo, eu preciso me colocar na presença de Deus.
E se colocar na presença de Deus é reconhecer. Sabe o que Josafá faz? Então a segunda coisa, eu reconheço a minha impossibilidade. Eu reconheço a minha impotência diante da circunstância. Eu reconheço a minha fragilidade diante da situação. E eu busco no Senhor que tem força e poder. Terceira coisa, eu vejo Deus respondendo através da presença do seu Espírito. Quarto, eu vejo Deus falando algo interessante. Mesmo que Deus lute a minha batalha do impossível, não me isenta de estar preparado. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que é assim, ó, Deus, está aí na tua mão, te vira. É contigo agora, Senhor. Não é isso que eu aprendo aqui. Deus diz, tudo bem, eu vou pelejar com vocês, mas vocês vão descer no campo de batalha comigo. Vocês vão descer para a guerra comigo. E vocês vão estar preparados para esta guerra comigo. Quem está entendendo, irmão? Tem gente que quer largar nas mãos de Deus e descansa. Não, pastor, já orei. Não, já fiz até jejum, está na mão de Deus agora. Não é mais minha responsabilidade. Irmãos, tem coisas que eu tenho aprendido, que Deus, Ele vai agir naquilo que eu não posso mais agir. Não é porque eu sou crente, irmãos, que eu vou espiritualizar tudo na minha vida. Tem coisas que são espirituais, tem coisas que são físicas. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas, por exemplo, ontem, você que não esteve aqui na reunião de casais e você é casal, tem um esposo, irmão, você perdeu uma mensagem. E eu já tirei até algumas coisas para os meus sermões e aconselhamentos. O pastor falou uma coisa muito interessante ontem sobre domínio do corpo. E tem algumas coisas que você não consegue dominar. Por exemplo, ele falou ontem que se você tiver sede, você não vai conseguir dominar isso no seu corpo. Você vai ter que beber água. Por mais que eu diga, não vou beber você. Eu vou passar um dia, talvez 2, no máximo 3, e o corpo vai dizer para você, ou você bebe ou você morre. A comida é a mesma coisa, governo do seu corpo. Por mais que às vezes seja, a gente tenha vontade de dizer, não vou comer essa comida. Você pode passar até 1 dia, 2 dias, talvez 7 dias sem comer. E você diga para a comida, eu não vou comer você. Vai chegar um momento que a comida vai dizer para você, ou você me come ou você morre. Quem entendeu, diga amém. Irmão Jones, posso pegar você como exemplo? Os caminhoneiros, muitas vezes, eles dizem assim, eu não vou dormir, eu vou tocar essa viagem. É assim, não é, Jones? Não vou dormir. E eles ficam 2, 3 dias, às vezes, sem dormir. Isso é uma realidade, muitas vezes. Ele diz, eu não vou dormir. Quando daqui a um pouco ele está dormindo na direção, porque o corpo dele desliga como uma chave, um interruptor, e ele dorme na direção e apaga. Isso é uma realidade do seu corpo, irmãos. Agora tem certas coisas que estão no domínio do seu corpo. Por exemplo, pecar. Não tem como o pecado mandar em você, meu irmão. Eu vou repetir aqui, para você entender.
o pecado não está no domínio do teu corpo, por mais que o teu corpo queira pecar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, que o pecado não terá domínio sobre vós. Então não me vem com essa conversa, que você não resistiu, que você não aguentou, que você não suportou, que você não consegue suportar e peca. E pare de usar a Bíblia para pecar. Ah, pastor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pare de mentir para você. Eu não estou aqui nem advogado do diabo, viu, irmãos? Mas pare de botar a culpa no diabo. Ah, pastor, o diabo me tentou. Irmãos, não existe lugar nessa Bíblia que diga que o diabo tem poder para obrigar você a pecar. Ah, pastor, mas é impossível. Não, impossível é você não resistir. Porque lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, diz que Deus não vai dar para você uma carga que você não possa suportar. Você consegue. Na epístola a João diz para mim e para você o seguinte: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, então da mesma maneira que você teve coragem de pecar, então tenha coragem de se arrepender. Não pequeis, mas se você pecar, você tem junto a Deus um advogado chamado Jesus Cristo, o homem que intercede por você. Então Jesus, me perdoa, eu pequei, eu fui um cara de pau. Eu não devia, mas eu pequei, Jesus. Eu estou triste por ter te ofendido, por ter pecado contra ti, Senhor. Então o que fazer, irmãos? Se arrepender. Porque uma das impossibilidades de Deus, sabe qual é? Pastor, mas a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Quem já leu isso na Bíblia? Tudo para Deus é possível, não é isso? Mas a única coisa que Deus não pode fazer, irmãos, é perdoar um coração que não se arrepende. Deus não consegue perdoar um coração que não se arrependa. E o fruto do arrependimento fiel e verdadeiro traz paz e mudança de vida. Arrependimento legítimo, irmãos, produz conversão. O que é conversão, pastor? Abandono do pecado. Se eu estou indo para o inferno, agora eu me converto, eu estou indo para o céu. Quem está entendendo, diga amém. Então o que eu faço, pastor? A Bíblia diz: arrependei-vos, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependei-vos e crede. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O que eu não consigo fazer, irmãos, que é só o que Deus pode fazer, é convencer você disso. Não existe palavras de persuasão que possam convencer alguém a ser transformado, não. Só quem consegue transformar é Deus. Por isso, para fechar esta palavra, irmãos, e dizer para você o que fazer quando tudo diz contrário, quando a situação é contrária na minha vida, pastor, é buscar o Senhor. Deus pode mudar o impossível, Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode realizar o impossível na sua casa, na sua família, na sua vida. Deus pode fazer o impossível acontecer, irmãos, no seu ministério, você que tem um chamado de Deus, e quem sabe está com o ministério aí parado, trancado. Irmão, não é tempo de ficar parado.
O mundo, a criação está ansiosa pela tua manifestação. O mundo está ansioso para saber a razão da sua fé. Eles querem enxergar isso em você, meu irmão. Pastor, mas o que fazer quando tudo está dizendo o contrário? Irmãos, aí você precisa estar preparado. Foi o que Deus disse para Josafá e para os moradores de Judá e de Jerusalém. Vocês têm que estar preparados. Você precisa estar pronto. E como é que nós estamos prontos como crentes, irmãos? Como nós podemos nos preparar como crentes? Irmãos, Efésios capítulo 6 fala que Deus tem me dado a mim e a você uma armadura. E a nossa armadura não é uma armadura carnal. Você não precisa de uma arma física, você precisa de uma arma espiritual. Você precisa, irmão, ser usado e ousado com as armas espirituais. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Porque a nossa batalha não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. Paulo instrui os irmãos em Efésios dizendo: você precisa pegar essa armadura, você precisa ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, como é que você vai usar a espada do Espírito se você não conhece? Se você não lê? Como é que você vai saber manejar esta arma espiritual, se ela não está no seu coração? E Davi diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como você vai querer usar essa espada do Espírito, que é uma arma de ataque? Você que já leu o texto de Efésios, capítulo de número 6, você vai ver que a única arma de ataque que o crente tem é a palavra, as demais são de defesa. É o escudo da fé, para você poder se defender dos dardos inflamáveis do maligno, que cotidianamente ele está lançando contra as nossas vidas. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Como eu posso fazer isso se eu não conheço o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como eu consigo vencer uma luta cotidiana, terrível, infernal contra a minha vida, se eu não sei manejar esta armadura que Deus tem me dado? Paulo instrui os crentes dizendo: as armas da vossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas espirituais. Mas como eu consigo, pastor? Manejando bem a palavra da verdade. Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder, é poder, é poder, é poder. Mas se eu não sei usar isso, como eu vou estar preparado para ver a manifestação poderosa de Deus na minha vida? Se esta palavra não está em mim, como eu vou viver o impossível e vou saber o que fazer no momento das minhas adversidades? Porque se eu não ouço Deus falar comigo, alguém eu estou ouvindo. E a minha pergunta para você, crente, nessa noite: se você não está ouvindo Deus, então quem você está ouvindo?
Eu vou falar. Quem está influenciando as tuas decisões? Quem está influenciando as tuas tomadas de posição? Ou é você mesmo, através da sua mente, ou é o maligno. Ah não, pastor, estou ouvindo vozes dos colegas de trabalho. Ah, são crentes? Se não são crentes, são malignos usando eles. Porque quem não tem compromisso com Deus, quem não tem aliança com Deus, irmãos, não serve para ser teu conselheiro. Irmão, você quer um conselheiro abençoado para você? Olhe para a vida dele. Olhe para a vida dela. Se ele for um exemplo de servo de Deus, se ela for um exemplo de serva de Deus, então pode dar ouvido, irmão, que vai ser bênção para você. Você precisa de conselho no seu casamento? Primeiro olhe para o casamento de quem está querendo aconselhar você. Você quer conselho para a vida dos seus filhos, irmão? Primeiro olhe para a vida dos filhos dessa pessoa que está aconselhando você. Você quer conselho no ministério? Primeiro olhe para a vida desse obreiro que está querendo aconselhar você. E aí, irmãos, aí você dê ouvido. Caso contrário, irmão, ande só com quem é bênção. Porque quem anda com bênção, bênção será. Lembra do profeta Elias, irmão? Por que você acha que Eliseu quis bênção dobrada sobre a vida dele, unção dobrada? Porque ele viu o que a unção de Deus podia fazer na vida de um homem. O que a unção de Deus podia fazer? O que é isso, irmão? A armadura de Deus. Você sabe o que fazer quando você ouve a voz de Deus. Agora, quando você não ouve a voz de Deus, irmãos, a Bíblia diz que todo o caminho dos homens parece bom aos seus olhos, mas o seu final é morte. Agora, irmãos, a palavra diz que a resposta certa para o meu caminho vem da boca do Senhor. Então busque o Senhor, conserte-se diante do Senhor, fortaleça-se diante do Senhor. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe a prova que eu passo na minha vida. Não, irmão, sei, porque eu passo as mesmas provas que você. O mesmo texto que diz que o pecado jaz à porta para a sua vida, é para a minha também. Só que, irmãos, eu escolhi fechar a porta. E você? Escolha fechar a porta. O diabo não pode entrar num coração que está com a porta fechada. Pastor, mas ele é ladrão e salteador, vai arrombar a janela. Não, irmão, porque antes dele querer entrar, já entrou alguém. E maior é o que está comigo do que está com ele. Maior é o que está no meu coração do que está aí no mundo, meu irmão. João diz isso na sua epístola. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quem entende essa palavra nessa noite? Deus está clamando por você, meu irmão. Deus está ansioso por você. E não numa pregação, queridos, humanista, antropocêntrica, que é o homem no centro. Não, não, não. É de uma pregação cristocêntrica que diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O que fazer, irmãos, quando tudo parece difícil? É carregar a cruz. É difícil, é.
mas não é impossível. E por favor, irmãos, o modelo de servo sofredor só tem um, é o pastor? Não. Lucas é o evangelho do servo sofredor. Jesus é o modelo de servo sofredor. Irmãos, o que é desse mundo é desse mundo, o que é do céu é do céu. Eu recebi de um pastor uma revelação que me impactou. Ó, irmãos, eu leio a Bíblia desde que eu sou criança, mas eu nunca tinha ouvido uma comparação bíblica acerca do que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. E ele pegou aquele texto de Lucas, do servo sofredor, em que alguns fariseus chegaram para Jesus e interpelaram Jesus dizendo: é lícito pagar imposto para César? Quem viu aquela foto lá, irmãos, que eu coloquei no Facebook? Irmãos, não sabe a sensação gerada no meu coração quando eu peguei uma moeda da mesma época que Jesus pegou aquela moeda na mão. E Jesus falou, ao pegar aquela moeda, pediu a moeda e olhou para aqueles homens que o interpelavam e diziam: de quem essa imagem é? E as pessoas disseram: é de César. E aí Jesus fala o quê? Todo mundo conhece essa frase. Eu conheço essa frase. E a gente gritou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele falou assim: talvez a gente não entenda muito bem o que Jesus quis dizer, mas os judeus estavam ali e entendiam muito bem, e eles ficaram impactados e não puderam fazer nada, porque eles conheciam o Deus que criou todas as coisas. César podia pedir aquela moeda de volta, porque a imagem dele estava na moeda. Agora Deus só pede aquilo que tem a sua. Graças a Deus a minha Elisângela disse um amém aqui. Deus só pede aquilo que tem a sua imagem. Dá uma olhada de canto do olho por irmão que está pertinho de você aí. Deus já restaurou a sua imagem em você? Porque a minha Bíblia, irmãos, diz que quando Deus me criou e criou você, Ele criou a sua imagem e semelhança. E Deus só pode pedir aquilo que é seu, aquilo que tem a sua imagem. Mas o pecado, eu vou falar. Mas o pecado apaga a imagem de Deus do homem. Quando o pastor falou aquilo, eu comecei esse negócio fervilhar no meu coração. Eu disse: misericórdia, Senhor, o pecado tem apagado a tua imagem dos homens, mas Jesus Cristo veio, irmãos, para fazer o quê? O que fazer? Restaurar a imagem de Deus na sua vida, restaurar a imagem, para que todos possam ver a imagem de Deus refletida em nós através de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, eu começo a entender por que Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Na verdade ele está dizendo: eu tenho a marca de Cristo em mim, eu tenho a imagem de Cristo em mim, e quando os homens olham para mim, eles podem enxergar Cristo em mim, o bom perfume de Cristo. Aleluia. Fique em pé, meu irmão. O mundo só vai conseguir enxergar Cristo através da sua imagem. Aí você entende porque Paulo vai e diz assim:
Não vivo mais eu, mas a imagem vive em mim. Quando Deus olha para você, irmão, sabe o que dá acesso a você à presença de Deus? Não é porque você é lindo, porque você é bonito, porque você tem dinheiro, porque você não tem dinheiro, porque você é pobre, você é rico, você é magro, você é gordo. Não, Deus não olha para essas coisas. Ele procura aqueles que têm a imagem do seu filho, aqueles que são lavados, comprados, redimidos, perdoados pelo seu filho. São selados. E uma coisa tão interessante, irmãos. Tem alguém que aqui não é cristão ainda? Está visitando? Está ouvindo essa mensagem doida desse pastor? Todos são crentes? Amém. Tem alguém que não é cristão aqui, que não é crente ainda? Faça um sinal com a mão. Temos uma mão, duas. Quero dizer uma coisa para vocês. É tão interessante a questão da imagem do homem, do Filho de Deus no mundo, que quando você opta por pecar, você faz a opção por pecar. Sabe o que o mundo diz para você? O Filho de Deus não faz assim. É ou não é? O Filho de Deus não se comporta dessa maneira. Claro que eles usam aquele jargão popular. Crente não faz isso. Crente não se comporta dessa forma. Crente não fala palavras de baixo calão. Crente não bebe, crente não fuma. Crente não se prostitui. Crente não adultera. Crente não é desonesto nos negócios. É ou não é? O descrente não sabe exatamente. Irmão, o descrente sabe exatamente como você tem que se portar. Engraçado, por que não funciona para eles, pastor, então? Porque neles não habita o Espírito de Deus. Neles não habita o Espírito Santo. Mas em você habita. E tem um versículo bíblico que é muito forte para nós, irmão, e nesses dias. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, irmão, é com você. Pastor, mas eu queria essa palavra aí da vitória. Amém, irmão? Vai vir vitória se você consertar. Vai vir mudança de vida se você consertar. Arrependei-vos, crede no Evangelho, vai vir vitória de Deus. Por que veio vitória de Deus para Josafá? Porque ele foi lá, se rasgou diante do Senhor, se humilhou, mostrou que ele era impotente, mostrou que ele confiava no Senhor, e ele dizia, que venha sobre nós a praga, que venha sobre nós castigo de espada, mas nós sabemos que se nós nos colocarmos diante da tua presença, nos humilharmos diante de ti, o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Eu creio. Eu creio, irmãos. Deus tem chamado você para tomar uma posição. Deus tem chamado você para tomar uma decisão de fé, de ter uma posição de manifestação de filho de Deus nesse mundo. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, então, põe a mão sobre o teu coração. Eu encerro abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não sei, Senhor, se os teus servos têm entrado, Senhor, num dilema de luta, de adversidade, de, quem sabe, situações que eles não sabem o que fazer, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, abençoa ele. Como é que é aquela canção, Jorge? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar,
Deus ouvi ao meu clamor. Oh, aleluia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, declare: minha colheita, minha herança. Irmão, o que você está esperando para fazer um concerto? O que você está esperando para dizer: Senhor, eu me rendo, eu me prostro, eu sou impotente, Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas Tu podes, Tu tens poder, Senhor, Tu tens, Senhor meu Deus, autoridade, Tu podes mudar, Senhor meu Deus. Será que você tem coragem nessa noite de dizer: Senhor, eu abro meu coração? E Deus, se precisar uma faxina aqui dentro, Senhor, pode entrar até com clorofila, eu deixo. Mas Deus vai entrar, irmãos, com o seu sangue. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Quem é que está disposto, irmão? Quem é que quer dizer para Jesus nessa noite: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me prostro? A igreja fecha os olhos, recline a sua fronte. Onde está a primeira mão que vai levantar dizendo: Jesus, eu quero? Vem para frente. Mantenha o distanciamento, eu peço aqui, a gente ainda está numa pandemia. Mantenha aqui uns 2 metros de distância de um do outro. Mas onde está o quarto que vai levantar a mão e dizer: Jesus, eu quero? Eu abro meu coração, Jesus. Eu estou disposto, Senhor, a essa faxina na minha vida. Eu estou disposto que Tu limpe, Senhor, que Tu faça como Tu quiseres, que Tu realizes. Tem alguém na galeria que quer, irmão? Levanta a mão, eu quero orar por você. A maior das lutas que você vai ter não vai ser se levantar de mão, irmãos. Vai ser o princípio de vitórias na sua vida, de transformação, de mudança de vida, de mudança de história. Porque até agora você lutou sozinho, até agora você, minha irmã, lutou sozinha, mas o Espírito de Deus quer lutar com você, lado a lado, ombro a ombro com você, dizendo: eu sou contigo por onde quer que você andar. Onde está aqui, irmãos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª pessoa está vindo. Onde está a 8ª pessoa que vai dizer para Jesus: Jesus, vamos lutar juntos, Jesus. Vamos entrar nessa guerra juntos, Senhor. Levante a tua mão bem alto. Tem alguém aí? Vem aqui para frente, irmão. Faça o esforço. Você que está na galeria, levantou a mão, desça aqui, irmão. Eu vou pedir esse esforço para você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero pedir que o Espírito Santo agora com você comece a caminhar, comece a andar com você. O Espírito Santo vai ser o seu amigo para a caminhada na sua vida. A Bíblia diz: eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não é o pastor que vai transformar, é Jesus que vai transformar. Não é o pastor que vai mudar a sua vida, é Jesus que vai mudar a sua vida. Até hoje você estava lutando sozinho, até hoje você estava lutando dentro das suas forças, até hoje você estava lutando dentro das suas possibilidades, mas eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo começa a andar com você, começa a ajudar você nas suas lutas, nas suas ansiedades, nas suas adversidades. Eu creio, Jesus. Meu desejo era convidar você, irmãos, para vir aqui abraçar essas pessoas, mas ainda a gente não pode. Mas você vai estender as suas mãos agora sobre esses irmãos que estão aqui na frente. Você vai estender as suas mãos, e eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos abençoar essas vidas que estão aqui na frente. E nós, como igreja, também vamos dizer para ele: ei, irmãos, vocês não estão mais caminhando sozinhos. Nós, como igreja, vamos orar sobre vocês, nós vamos abençoar vocês.
Aleluias, e nós cremos que o Espírito de Deus vai caminhar com vocês. Pai, nós queremos abençoar suas vidas, nós queremos abençoar esses corações. Quando eles saem dos seus lugares, eles estão reconhecendo publicamente, Senhor, que até agora eles estavam tentando sozinhos, até agora, Senhor, eles estavam tentando com as suas forças, mas, Senhor, eles dizem: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua mão sobre a minha vida, eu preciso, Senhor, da Tua bênção sobre a minha vida, eu preciso, Espírito Santo, que Tu sejas o meu companheiro, que Tu sejas o meu amigo, que Tu sejas, Senhor, o meu professor. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Ah, Senhor, então fala aos seus corações, fala às suas vidas, os ajuda, Senhor. Tem aqui, Senhor, meu Deus, corações Te aceitando como Senhor da sua vida, que levantaram as suas mãos, reconhecendo a necessidade de Te ter, Senhor, nas suas vidas. Reconhece as suas fraquezas, reconhece, Senhor, as suas falhas, e pedem a Ti, Senhor, que perdoe as suas vidas. Senhor, eles estão abrindo seus corações nessa noite, Senhor. Então faz uma grande obra para a glória e honra do Senhor Jesus, e que, Senhor, essa grande obra seja convertida, Senhor, em testemunho, Senhor, e que as pessoas vejam que Tu entrou nas suas vidas, que Tu entrou nos seus corações. Hoje e sempre nós, Senhor, rogamos pelos nossos irmãos, orando uns pelos outros, em nome de Jesus oramos, amém e amém, Jesus, amém, amados.